Donald Trump de magnata do mercado imobiliário à Casa Branca, sua trajetória. O atentado sofrido por Donald Trump durante comício na Pensilvânia no domingo, 13 de julho, mostra que, além de polarizada, a eleição presidencial dos USA em novembro próximo promete também ser tensa. Segundo pesquisa de opinião da agência Reuters como Ipsos divulgada em 2 de julho, Donald Trump e Joe Biden estão empatados nas intenções de votos, com 40% cada um. Os números mostram um avanço de 2 pontos percentuais de Biden em relação ao ex-presidente, apesar dos tropeços do democrata no primeiro debate e em declarações à imprensa. A disputa apertada e a recente condenação criminal referente à compra do silêncio da porno em 2016 mostram que Trump terá um árduo trabalho pela frente para reconquistar a Casa Branca. Em março de 2024, Trump passou a integrar a lista das 400 pessoas mais ricas do mundo, segundo o ranking da Forbes. A estreia na Nasdaq da Trump Media and Technology Group, que opera a plataforma de mídias sociais Truth Social, fez a fortuna do magnata saltar mais de 5 bilhões de dólares. E é sobre esta figura do empreendedorismo norte-americano que iremos falar neste vídeo. Para você que está chegando agora no canal, este aqui é o Prefiro Investir, canal que é dedicado a investimentos, negócios e empreendedorismo e também notícias que impactam o seu dinheiro. Se você ainda não conhecia, te convido a ficar aqui conosco e ampliar seu conhecimento juntamente conosco. Aproveito também para lhe pedir sua inscrição, pois ela é muito importante para nos ajudar a trazer este e outros conteúdos para o canal. Vamos ao vídeo. Quem é Donald Trump? Donald John Trump nasceu em uma família bem-sucedida no mercado imobiliário de Nova York. Seu pai construiu mais de 27 mil apartamentos para a classe média e baixa com apoio de programas de habitação do governo. Com a fortuna do pai dando um conforto à família, Trump estudou em boas escolas privadas, mas seu comportamento desafiador e indisciplinado fez com que seu pai optasse por transferi-lo para um internato militar. Ele se formou em administração na Universidade da Pensilvânia e entrou para o negócio da família. Sob sua liderança, a empresa expandiu suas atividades para o mercado de luxo com hotéis, arranha-céus, cassinos e campos de golfe. O sucesso nos negócios transformou o nome Trump em uma marca de valor ao ponto de Donald passar a licenciar seu sobrenome para centenas de projetos. Na década de 2000, ele se tornou ainda mais conhecido com a apresentação do reality show Aprendiz, uma competição entre aspirantes executivos de negócios. O passo seguinte foi ampliar sua participação na política com entrevistas e uma aproximação de organizações conservadoras. Em eventos, era comum que Trump fizesse discursos com duras críticas às políticas do então presidente Barack Obama, repetindo, inclusive, o boato de que Obama não havia nascido no país e tinha sido educado em uma mesquita. Sua decisão de se candidatar à presidência foi tratada como piada por parte da mídia e até por integrantes de seu próprio partido. Mas seu discurso nacionalista e populista, combinado com a imagem de empresário bem-sucedido e outsider, atraiu o público conservador, que o alçou para a indicação a candidato republicano. Atrás nas pesquisas ao longo de toda a disputa com a democrata Hillary Clinton, Donald Trump surpreendeu o mundo ao vencer a eleição presidencial de 2016, em uma campanha marcada por escândalos, ataques pessoais e interferência russa. No cargo, Trump reduziu impostos para empresas, indicou juízes conservadores para cortes federais e a Suprema Corte restringiu a imigração legal para os Estados Unidos. Com posições fortes e muitas vezes preconceituosas, aumentou a divisão na população norte-americana e encarou derrotas em temas caros como a construção do muro entre Hawaii e México. No exterior, sua política América Primeiro, com condução errática e pouco focada na diplomacia, criou arestas com aliados antigos como Canadá, Europa, Japão e Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, Trump elogiou ditadores e líderes autoritários como Xi Jinping, da China, Viktor Orbán, da Hungria, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e Vladimir Putin, da Rússia. Os planos de uma fácil reeleição, surfando nos dados fortes da economia, foram por água abaixo com sua condução fraca no combate à pandemia de Covid-19. Trump tentou redirecionar a campanha focando no discurso antissocialista e de restabelecimento de lei e ordem após protestos antirracistas espalharem pelos USA. Os esforços, contudo, não foram efetivos para o republicano se reeleger.
Em 2020, Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, em uma eleição que contou com participação recorde. Sua formação. Donald Trump nasceu no Queens, em Nova York, o quarto filho do descendente de alemães Fred e da escocesa Mary Ann. A família sempre teve uma vida financeira confortável, graças ao sucesso da construtora dos Trump. Eles moravam em uma mansão de 23 cômodos, construída pela empresa de Fred, no bairro de classe média alta de Jamaica Estates, onde também ficava a escola privada Kew Forest, onde Donald estudou até os 12 anos. Trump é lembrado por colegas da época como um jovem provocador, desapegado a fatos e com muitas dificuldades de assumir os erros que cometia. Já o seu pai participava pouco do cotidiano da família, mas é descrito como um pai rigoroso, o que motivou a ida de Donald para um internato militar. No começo, a falta de disciplina do jovem lhe rendeu diversas punições. Mas, para um ser competitivo como ele, seguir as regras virou obsessão. E ele ganhou elogios e medalhas por isso, passando a ser chamado de senhor meticuloso. Trump também se destacou no esporte, especialmente beisebol e futebol americano, e chamava a atenção de seus colegas pelas belas namoradas que levava para o campus. Ao terminar a escola militar, voltou a morar com os pais, indeciso entre seguir os passos do pai ou tentar sua chance em Hollywood. A rejeição da Universidade Southern California acabou empurrando para os negócios e ele decidiu se matricular na Faculdade de Ford em Nova York. Após 2 anos de estudos, pediu transferência para a renomada Faculdade de Negócios da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, onde se formou em administração. Entre seus colegas de faculdade, a impressão que deixou era de um jovem confiante com opiniões fortes, duras e arrogantes, e pouco participativo nas atividades extracurriculares. Como não bebia ou fumava, ele também evitava as festas das fraternidades, guinada para grandes projetos. Durante a faculdade, Trump começou a se aventurar no mercado imobiliário, com apoio financeiro de seu pai. Com uma mesada de $1 milhão anuais, ele comprava na planta os apartamentos construídos por Fred, para revender quando estivessem prontos. Na época, a reputação de Fred estava manchada no meio imobiliário. Ele era investigado por mau uso de dinheiro público e acusado de racismo, por supostamente orientar que seus imóveis não fossem alugados a negros ou porto-riquenhos. Ele, então, decidiu abrir caminho para que o filho se transformasse na figura pública dos negócios da família. Em 1973, Donald Trump se tornou presidente da empresa, supervisionando a construção de 14 mil apartamentos. Em um de seus primeiros atos, rebatizou a Trump Sons como Trump Organization. À frente dos negócios, Trump expandiu as operações para o ultracompetitivo mercado imobiliário de Manhattan. Seu primeiro grande negócio foi a remodelagem do famoso Hotel Commodore, renomeado para Grand Hyatt. Usando suas conexões, negociou um abatimento por 40 anos dos impostos em troca de uma parte do lucro, atraindo investidores. Com o pai avalizando o negócio, acertou um financiamento de mais de $70 milhões. Donald Trump, assim, havia sido alçado para o primeiro escalão dos magnatas do mercado americano. Em 1983, é finalizada a Trump Tower na Quinta Avenida de Manhattan, um arranha-céu comercial e residencial de 58 andares, onde Donald estabeleceu a sede da Trump Organization e seu luxuoso apartamento. Trump faturou $300 milhões com a venda das unidades. Na justiça, porém, enfrentou por 16 anos uma acusação de usar mão de obra imigrante ilegal nas obras, pagando baixos salários em uma jornada diária extensa. No ano seguinte, ele expandiu os negócios para o entretenimento, ao adquirir um hotel-cassino em Atlantic City. Também em 1984, Trump comprou a propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, transformada em um clube para ultra-ricos, com campos de golfe que Donald frequenta até hoje. Recuperação judicial e marca Trump. No final da década de ouro da Trump Organization, Donald Trump comprou o projeto do famoso cassino Taj Mahal, em Atlantic City, cuja construção custaria mais de $1 bilhão. Seria o cassino mais caro no mundo até então. Mas o alto custo da obra, associado a um financiamento mal feito, levou o projeto à recuperação judicial em 1991, um ano após sua inauguração.
Trump conseguiu renegociar as dívidas com os bancos e as perdas foram divididas. O empresário precisou entregar 50% do negócio aos credores, além de uma companhia aérea, Trump Shuttle, e até o mega iate Trump Princess. Donald Trump recorreu 6 vezes à recuperação judicial para salvar seus negócios. Em entrevista em 2011 à revista Newsweek, confessou que jogava com as leis de recuperação judicial, que eram muito boas para ele. O próprio Taj Mahal, readquirido por Trump em 1996, entrou em recuperação novamente em 2004 com uma dívida de 1,1 bilhão de dólares. Ao usar a recuperação judicial, Trump conseguiu impor perdas a bancos e investidores, ao mesmo tempo que poupou uma fortuna no pagamento de impostos. Brechas na lei e investigações. Trump e sua família foram acusados de subavaliar as propriedades do pai e criar empresas para prestar serviços e, assim, antecipar ilegalmente a transferência da herança sem pagar os impostos devidos. Quando seu pai morreu em 1999, o inventário foi avaliado entre 250 milhões de dólares e 300 milhões de dólares, valor considerado pequeno por muitos especialistas. Contribui para a dúvida sobre seu patrimônio a decisão de Trump de quebrar uma tradição histórica dos candidatos à presidência de disponibilizarem publicamente suas declarações de imposto de renda. Ele também agia agressivamente na justiça para impedir que bancos e contadores revelassem dados bancários e fiscais a investigadores. As renegociações e recuperações judiciais também secaram o crédito que Trump tinha em Atrevidote bancos. Mas sua marca tinha força no mercado de luxo. Ele passou a licenciar o uso de seu sobrenome para centenas de projetos, alguns deles bem-sucedidos. Outros, porém, foram grandes fracassos, como a Universidade Trump, o site de buscas de passagens e hospedagem Gotrum.com e a empresa de marketing multinível de venda de vitaminas T-Trump Network. Internacionalmente, o licenciamento do sobrenome Trump também deu errado. O que chamou mais atenção foi a Trump Tower de Moscou, que incluiria uma cobertura de luxo para o autoritário presidente russo Vladimir Putin. A ligação com os oligarcas russos esteve no centro das investigações sobre ajuda externa na sua eleição presidencial de 2016. Além do império no mercado imobiliário, Trump seria dono da franquia Miss Universo entre 1996 e 2015. Mas seu grande sucesso no mundo do entretenimento foi o reality show Aprendiz. Donald Trump virou coprodutor e apresentador do programa, encarnando a figura de um homem de negócios bem-sucedido que julgava a performance de executivos de diversas formações que competiam em equipes e individualmente em diversas tarefas, normalmente ligadas à área de vendas. Cabia a Trump a condução das disputas e a eliminação dos competidores no final dos episódios com o característico bordão "You're fired", ou "Você está demitido". Na versão brasileira apresentada por Roberto Justus. Entrada na política. Antes do republicano, Trump chegou a se registrar nos partidos democrata, reformista e atuou como candidato independente. Em 1999, montou um comitê eleitoral para estudar concorrer à presidência dos USA, mas desistiu do pleito que elegeria George W. Bush. Trump foi novamente procurado por partidos para a disputa de 2004 e 2012, sem, contudo, levar à frente a campanha. Mas sua participação na política cresceu durante o governo de Barack Obama. Trump era crítico ao presidente, atacando suas posições sobre impostos, imigração, guerras no Oriente Médio e a reforma no sistema de saúde apelidada de Obamacare. Ele também defendia posições controversas, e até ilegais, como o confisco de petróleo iraquiano para indenizar a família de militares norte-americanos mortos no conflito. Trump foi uma das vozes mais conhecidas da política norte-americana a insuflar o boato de que Barack Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, mesmo após ser desmentido diversas vezes com documentos oficiais. Em junho de 2015, Donald Trump anunciou que seria candidato à presidência dos Estados Unidos. Abraçando temas conservadores e nacionalistas, adotou o slogan Make America Great Again, algo como torne os USA grandes novamente, um mote semelhante ao usado pelo ex-presidente Ronald Reagan nas eleições de 1980. A candidatura de Trump não foi levada a sério pela mídia e nem mesmo pelo próprio Partido Republicano. Mas ele surfou na imagem de empresário bem-sucedido de um outsider imune a pressões econômicas que limparia o pântano que Washington teria se tornado.
Poucas semanas após entrar na disputa, Trump ultrapassou Jeb Bush, irmão e filho de dois ex-presidentes, nas pesquisas e passou a liderar a intenção de votos entre os republicanos. Nas primárias do partido, Trump foi consolidando seu favoritismo já mostrado nas pesquisas eleitorais, para surpresa e desgosto de muitos de seus concorrentes, que criticavam sua falta de experiência, radicalismo e mentiras. Os eleitores, contudo, garantiram sua indicação para concorrer à presidência. Contra Hillary Clinton, Trump foi novamente colocado na posição de azarão. As pesquisas mostravam uma pequena chance de vitória até o momento da eleição. A disputa foi marcada pela interferência russa na disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, hackeamento de e-mails da equipe de campanha de Hillary, interferência política do FBI e conluio dos russos com membros da sua campanha para maximizar o potencial dos ataques aos democratas. Trump sofreu pressão por adotar discursos com temas e palavras racistas, machistas e xenófobas, pagar para silenciar uma atriz porno que afirmou ter tido um caso com ele enquanto era casado, além de receber apoio de organizações de supremacistas brancos. Durante a campanha, houve o vazamento de um vídeo que continha o áudio de Trump fazendo comentários sexualmente explícitos e ofensivos a mulheres. Apesar de sua posição de azarão, e de analistas darem como certa a vitória de Clinton, Trump surpreendeu e venceu a disputa conquistando o maior número de delegados, apesar de não conseguir a maioria dos votos. Ao seu lado, o ex-governador de Indiana Mike Pence assumiu a vice-presidência. Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017. Logo no início do mandato, desfez diversas políticas e acordos adotados pelo seu antecessor Barack Obama. Em um dos seus primeiros atos, ele retirou Zéu do Acordo Transpacífico, criado com o objetivo de estabelecer uma aliança político-econômica contra a China. Segundo Trump, o tratado não traria vantagens ao ZEUA. Nos meses seguintes, ele tirou o país do Acordo Ambiental de Paris, cortou incentivos à indústria verde e retomou os subsídios ao carvão e petróleo. Trump ainda reverteu parte da Lei Dodd-Frank, que impôs regras mais severas para os bancos após a crise financeira global de 2008, que teve seu epicentro no ZEUA, e enfraqueceu a agência federal que representa os interesses dos consumidores. O ex-presidente também forçou uma renegociação da NAFTA, tratado entre Canadá, EUA e México, para que favorecesse os trabalhadores americanos, e ainda tentou, sem sucesso, cortar a rede de proteção social do país, ampliada durante o governo Obama. No campo militar, Trump retirou o país da guerra da Síria, reduziu a participação militar no Afeganistão, ao fechar um acordo controverso com o Talibã, e identificou a Coreia do Norte e o Irã como inimigos viscerais do ZEUA. Com os norte-coreanos, tentou um acordo nuclear, mas as conversas fracassaram após um encontro com o ditador Kim Jong-un. Em relação ao Irã, os ZEUA ficaram no limite de uma guerra aberta após Trump ordenar a execução de Qasem Soleimani, principal líder militar persa, no auge da escalada de provocações entre as nações, que incluiu o sequestro de embarcações e a derrubada de um drone norte-americano. Já com a Rússia, Trump nutriu uma relação complexa. Criticou a interferência russa na Síria, Ucrânia, Coreia do Norte, Venezuela e o envenenamento de opositores, mas elogiou Vladimir Putin privado e publicamente como um líder forte. Após um encontro em Helsinki, em uma entrevista ao lado de Putin, Trump constrangeu a inteligência norte-americana ao dizer que acreditava no líder russo quando ele dizia que não havia interferido nas eleições americanas em 2016. Na política interna, Trump conseguiu uma grande vitória legislativa em 2017 ao assegurar uma grande redução de impostos sobre as grandes empresas do país. O presidente também recebeu elogios de seu eleitorado pela constante indicação de juízes conservadores para cortes federais e para a Suprema Corte. Ele também foi um defensor de pautas conservadoras como o direito de os americanos possuírem armas, do fim do direito ao aborto e é contra o uso recreativo de maconha, mas apoia o consumo medicinal. Na imigração, não teve avanços significativos. Mas, apesar de não ter conseguido o muro na fronteira com o México, baniu a entrada de pessoas de atrevidote países com maioria muçulmana. Também endureceu as regras para a migração legal e apoiou a política de separação de famílias na fronteira com a prisão de milhares de crianças em ambientes inadequados, em imagens que correram o mundo. A relação com o Congresso sempre foi um ponto de tensão,
especialmente após os democratas reconquistarem a maioria nas eleições legislativas de 2018. Com dificuldades de negociar propostas de governo, inclusive com membros de seu partido, Trump teve poucos avanços legislativos ao longo de seu mandato e viu o governo federal fechar por falta de acordo para orçamento. Mas sua situação política se complicaria após uma denúncia anônima de um membro da inteligência norte-americana, em agosto de 2019. Em uma conversa com o presidente recém-eleito da Ucrânia, Trump pressionou para que ele investigasse o Biden, ex-vice-presidente e seu adversário nas eleições de 2020. A Câmara dos Deputados iniciou um processo de investigação e aprovou a abertura do processo de impeachment de Donald Trump pelos crimes de abuso de poder e obstrução do Congresso, sem nenhum voto republicano. No Senado, com maioria republicana, o julgamento durou 2 semanas e os 2 crimes foram rejeitados. A divisão dos votos entre os membros de situação e oposição mostraram o controle que Trump exercia entre os republicanos. Ele costumava atacar seus adversários, democratas, republicanos ou membros da imprensa, com apelidos e acusações em seu Twitter. Com isso, manteve uma base eleitoral apaixonada e elevou a divisão partidária nos Estados Unidos. Família Trump. Donald Trump se casou 3 vezes e possui 5 filhos. Sua primeira esposa foi Ivana, modelo e empresária seca que conheceu Trump durante visita a Nova York em 1976. Eles se casaram no ano seguinte e tiveram 3 filhos, Donald Trump Jr., Ivana Mari, mais conhecida pelo apelido, Ivanka, e Eric. O casal se separou em 1991 com um ruidoso divórcio, após a relação extraconjugal de Trump com a atriz e modelo Marla Maples vir a público. Após o fim da relação com Ivana, Trump se casou com Marla em 1993. Da união, que durou até 1996, nasceu Tiffany. Em 2005, Trump se casou novamente, desta vez com a modelo eslovena Melania. O filho do casal, Barron, nasceu no ano seguinte. Tentativa de reeleição em meio à pandemia. A campanha de Trump para a reeleição em 2020 estava desenhada para surfar nos números da economia, que manteve a recuperação desde a crise de 2008. No seu governo, os Estados Unidos seguiram crescendo e o desemprego tocou na mínima de muitas décadas, na casa dos 3,5%. O plano, contudo, caiu por terra com a pandemia de Covid-19 e a desastrada estratégia de combate ao vírus, que elevou os Estados Unidos ao primeiro lugar no ranking de países mais afetados pela doença. Com as medidas de combate à pandemia, o desemprego explodiu e o país teve uma contração histórica de quase 33% no PIB, em dados anualizados do segundo trimestre. Com a economia patinando em uma condução errática da pandemia, Trump passou novamente a condição de azarão nas pesquisas eleitorais e acabou derrotado por Joe Biden. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo rumo ao sucesso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.